Existe uma forma de influenciar pessoas que não envolve manipulação, pressão ou carisma performático. É uma forma que opera de dentro para fora, que não depende de encontrar o ponto fraco do outro, que não exige que você se torne alguém que não é para conseguir o que quer. E que, paradoxalmente, é mais eficaz do que a maioria das técnicas de persuasão que as pessoas gastam anos tentando dominar. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo romano. Mas o que as fontes históricas descrevem não é um homem que usava poder para forçar conformidade. Era um homem que influenciava através de uma qualidade de presença e pensamento que tornava as pessoas querer se alinhar com o que ele representava. O que é desconcertante sobre isso é que ele tinha todo o poder coercitivo disponível. Podia simplesmente ordenar. E ainda assim, raramente era isso que fazia. Porque entendia algo que quem tem poder frequentemente não entende, que a obediência produzida por coerção e o alinhamento produzido por influência genuína são categorias completamente diferentes de resultado. E o que ele praticava para desenvolver essa capacidade está documentado com uma precisão que ainda hoje é raramente igualada. Não em manuais de liderança. Nas notas privadas que ele escrevia para si mesmo, sem intenção de que ninguém lesse. Sem performance. Sem a distorção que acontece quando você sabe que está sendo observado. Essa é a qualidade que torna as meditações uma fonte tão confiável sobre influência real. Não é o que Marco Aurélio queria que as pessoas pensassem sobre como ele agia. É o que ele estava realmente trabalhando quando ninguém estava olhando. E essa honestidade, aplicada ao problema da influência, produz insight que nenhum manual de liderança consegue replicar. Essas notas revelam 12 táticas psicológicas que Marco Aurélio usava para influenciar. Não como técnicas aprendidas externamente, como práticas que emergiam de uma compreensão profunda de como as pessoas funcionam e do que realmente move o comportamento humano. E o que as diferencia de qualquer conjunto de técnicas de persuasão é que todas elas operam respeitando a autonomia de quem está sendo influenciado. Nenhuma das 12 funciona tentando contornar o julgamento da outra pessoa. Todas funcionam tornando o julgamento da outra pessoa mais claro e mais alinhado com o que é real e verdadeiro. Hoje você vai conhecer essas 12 táticas. E enquanto você ouve, vai perceber que algumas delas você já usa instintivamente nos seus melhores momentos. Outras vão revelar lacunas específicas que explicam por que sua influência às vezes não produz o resultado que você quer. E o que vai se tornar claro ao longo das 12 é que elas não são táticas independentes que funcionam de forma isolada. São expressões diferentes de um mesmo estado interno, o de alguém que genuinamente se importa com as pessoas que está tentando influenciar e que confia na qualidade do que está propondo o suficiente para não precisar de pressão para sustentá-lo. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse conteúdo foi feito para quem quer entender influência real, não técnica de vendas ou manipulação disfarçada. Agora vamos às 12 táticas. Antes de entrar nas táticas, uma distinção que vai mudar como você as aplica. Influência, no sentido que Marco Aurélio praticava, não é sobre fazer alguém fazer o que você quer. É sobre criar condições nas quais a pessoa decide por si mesma fazer o que está alinhado com o que você considera certo. Essa é a forma de influência que Marco Aurélio praticava. E é a forma que, por ser a mais exigente de desenvolver, é também a mais rara e a mais valiosa quando está presente. Rara porque exige que você coloque o interesse genuíno no outro antes do seu interesse no resultado. Exige paciência com processos que são menos eficientes no curto prazo. Exige a disposição de mudar de posição quando o argumento melhor aparece. Exige coerência quando ninguém está observando. Exige todas as 12 táticas integradas ao longo do tempo. Mas quando está presente, cria algo que nenhuma técnica de influência rápida consegue criar. A percepção de que estar com você é melhor do que estar sem você. Não porque você entretenha ou imponha. Porque faz as pessoas se sentirem mais elas mesmas. A diferença entre os dois é a diferença entre conformidade e alinhamento genuíno. A conformidade dura enquanto a pressão dura. O alinhamento dura porque a pessoa chegou lá por iniciativa própria. Isso não é apenas filosofia.
É uma distinção com consequências práticas enormes. A tática que produz conformidade precisa ser repetida constantemente porque a pressão precisa ser mantida. Pense em situações específicas da sua vida onde você precisou influenciar alguém. Na família, no trabalho, em relações de amizade. Quando funcionou da forma que você queria, o que estava presente que não estava quando não funcionou. Com alta probabilidade, o que estava presente era algum grau de genuíno cuidado com a perspectiva da outra pessoa. E o que estava ausente quando não funcionou era exatamente isso. A tática que produz alinhamento se perpetua porque a pessoa se tornou genuinamente parte do que está sendo construído. E existe um sinal específico de qual tipo de influência você está usando, que é possível observar diretamente. O que acontece quando você não está presente? Se o comportamento muda significativamente quando você não está, você está produzindo conformidade. Se o comportamento persiste e às vezes se aprofunda, você está produzindo alinhamento. Marco Aurélio tinha esse segundo tipo, e as 12 táticas são o que criava isso. Aplicar esse teste às suas próprias situações de influência pode ser revelador. O que acontece quando você não está presente? A resposta honesta é o ponto de partida mais útil para entender onde você está no desenvolvimento de influência real. E é também o ponto de partida para identificar qual das 12 táticas tem o impacto mais imediato no contexto específico onde você mais precisa de influência agora. Não todas de uma vez. A tática que, se praticada de forma consistente nas próximas semanas, mais transformaria a dinâmica com as pessoas que você precisa influenciar. As 12 táticas de Marco Aurélio são todas do segundo tipo. E existe uma razão específica para isso. Marco Aurélio entendia que o custo de manter conformidade é enorme e crescente ao longo do tempo. Enquanto o alinhamento genuíno, uma vez criado, se sustenta e frequentemente se amplifica. A economia da influência estoica é radical nesse sentido. Investimento inicial maior em qualidade de relação e de argumento, retorno exponencialmente maior em sustentação e amplificação. A primeira tática é demonstrar através da ação o que você quer que os outros façam. Marco Aurélio entendia algo sobre influência que a maioria dos líderes aprende da forma mais difícil. As pessoas observam o que você faz com muito mais atenção do que processam o que você diz. E quando o que você faz e o que você diz são diferentes, o que fica é o que você faz. Me conta nos comentários. Qual das pessoas que mais influenciou você na vida fazia isso? Demonstrava através da ação em vez de apenas falar? Comenta aqui. Eu leio todos. Isso não é uma ideia nova. Todos já ouviram que o exemplo é mais poderoso do que a palavra. O que torna a aplicação de Marco Aurélio específica e a distingue de simplesmente tentar ser consistente é a deliberação. Ele não apenas tentava ser consistente entre palavras e ações. Deliberadamente colocava suas ações no campo de visão das pessoas que queria influenciar, não como performance, mas como demonstração. A diferença entre performance e demonstração é crucial e imediatamente perceptível. A performance é sobre criar impressão. A demonstração é sobre comunicar realidade. E a mente humana distingue entre as duas com uma precisão que frequentemente não consegue articular. Você sente quando alguém está sendo autêntico versus quando está exibindo autenticidade. E o que influencia é sempre a primeira, nunca a segunda. Deixava que vissem como ele processava uma decisão difícil, como ele respondia a uma provocação, como ele tratava alguém que não tinha poder para retribuir. Cada uma dessas demonstrações tinha mais poder de influência do que qualquer discurso. Porque a mente humana é naturalmente impelida a se alinhar com padrões que vê repetidos em alguém que respeita. Uma forma de praticar isso deliberadamente é identificar, com antecedência, quais comportamentos você quer que as pessoas ao redor adotem e então demonstrá-los de forma visível em vez de apenas solicitá-los. Se você quer que uma equipe seja honesta sobre erros, seja honesto sobre os seus primeiro. Se quer que as pessoas ouçam mais do que falam, ouça mais do que fala primeiro. A demonstração precede a expectativa. Existe uma razão psicológica profunda para isso. A observação de comportamentos específicos em pessoas que admiramos ativa processos de modelagem que operam abaixo do nível consciente. Não precisamos decidir imitar.
A imitação acontece como resultado natural de observação repetida e de respeito pela fonte. Marco Aurélio entendia isso e usava deliberadamente. E aqui chegamos a uma tática que vai diretamente contra o impulso mais comum de quem quer influenciar. Apresentar sua conclusão com clareza e convicção. A segunda tática é criar espaço para que o outro chegue às suas próprias conclusões. Uma das verdades mais contraintuitivas sobre influência é que as ideias que as pessoas chegam por si mesmas têm muito mais poder do que as que são entregues prontas. Não porque a ideia seja melhor quando chegada de forma independente, porque a pessoa sente que é sua, e ideias que são nossas não precisam de convencimento externo para serem sustentadas. Isso tem uma implicação que vai além das reuniões de decisão. Em conversas do cotidiano, em negociações, em situações onde você quer que alguém adote um ponto de vista, a tática mais eficaz raramente é apresentar o ponto de vista. Uma forma concreta de praticar isso, antes da próxima conversa onde você precisa influenciar, prepare perguntas em vez de argumentos. Perguntas que levam em direção à conclusão que você quer que a pessoa chegue, mas que partem da perspectiva da própria pessoa. Perguntas que ela tem as respostas, não você. E que, quando respondidas, constroem o caminho para a conclusão que você estava perseguindo. Exceto que agora é a conclusão dela. É fazer perguntas que levam ao ponto de vista. É fornecer as premissas e deixar que a conclusão chegue da própria pessoa. É criar as condições para que a descoberta aconteça de dentro para fora, em vez de ser imposta de fora para dentro. Sócrates, que era uma das influências filosóficas centrais do estoicismo, demonstrou isso com tanta consistência que o método passou a ser chamado de método socrático. Marco Aurélio havia internalizado esse método. E o resultado era que as conversas com ele frequentemente deixavam as pessoas sentindo que haviam pensado melhor do que teriam conseguido sozinhas. Isso é o que a tática de criar espaço para conclusões independentes produz no longo prazo. A percepção de que pensar com você é mais produtivo do que pensar sozinho. E essa percepção, quando instalada, é uma das formas mais poderosas de influência que existem. Marco Aurélio, em situações de decisão com conselheiros e senadores, frequentemente não apresentava sua conclusão primeiro. Apresentava as premissas, fazia perguntas, deixava que o raciocínio fosse percorrido pelos presentes. E então a conclusão, quando chegava, era frequentemente reconhecida como de todos, não apenas sua. Isso tinha um efeito duplamente poderoso. A conclusão tinha mais adesão porque havia sido cocriada. E as pessoas que chegaram lá sentiam que haviam contribuído genuinamente, o que aumentava tanto a qualidade da implementação quanto o comprometimento com o resultado. Existe um paradoxo específico nessa tática que vale nomear. Quem apresenta conclusões prontas tende a ter mais controle aparente sobre a situação, mas menos influência real sobre o resultado. Quem cria espaço para conclusões coemergentes tem menos controle aparente, mas muito mais influência real, porque as pessoas que chegaram às conclusões vão sustentá-las e implementá-las como se fossem próprias porque são próprias. As 12 táticas que você está conhecendo agora são baseadas diretamente nas práticas que Marco Aurélio documentava nas meditações. E existe um caminho de desenvolvimento construído sobre cada uma delas, com mais de 20 módulos que traduzem esses princípios em práticas concretas do cotidiano, um desafio de 45 dias e áudios de reprogramação que instalam esses padrões nas camadas onde a influência real opera. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. Mas siga aqui, porque as próximas táticas são as mais específicas e as mais poderosas. Mas existe uma tática que torna todas as outras mais eficazes, porque é a condição para que qualquer coisa útil seja recebida. A terceira tática é ouvir de uma forma que muda o que a pessoa diz. Existe uma qualidade de escuta que a maioria das pessoas nunca experiencia e raramente reconhece quando encontra. É a escuta que está genuinamente presente no que está sendo dito, sem formular resposta em paralelo, sem avaliar, sem preparar contra-argumento. Que está apenas processando o que está chegando com toda a atenção disponível. Pense na última conversa em que você sentiu que estava sendo genuinamente ouvido. Não processado. Não respondido. Ouvido.
Há uma qualidade muito específica nessa experiência que é imediatamente distinguível da conversa onde você percebe que a pessoa está esperando espaço para falar. A sensação de ser genuinamente ouvido é rara o suficiente para ser memorável. E Marco Aurélio criava essa experiência consistentemente. Marco Aurélio escreveu sobre isso nas Meditações de uma forma que revela que era prática deliberada, não apenas disposição natural. Ele praticava estar completamente presente na conversa, não gerenciando o próximo movimento enquanto escutava. Essa prática tem um nome no vocabulário estoico: atenção plena à impressão presente. Não ao que vai vir, não ao que já aconteceu, ao que está aqui, agora, sendo dito por essa pessoa. E essa qualidade de atenção, que é o oposto da atenção dividida que a maioria das pessoas pratica em conversas, é o que cria a experiência de ser genuinamente ouvido. O efeito disso sobre quem era ouvido era imediato e poderoso. A pessoa que está sendo genuinamente ouvida fala de forma diferente. Vai mais fundo. Revela mais. E nesse processo de revelar mais, frequentemente chega a insights que não teria alcançado sem a qualidade de atenção que estava recebendo. Isso tem uma implicação contra-intuitiva. A escuta profunda não é apenas receptiva, é ativa na produção do que está sendo dito. A pessoa que está sendo ouvida de forma genuína cocria a profundidade da conversa com quem está ouvindo. E Marco Aurélio, ao praticar essa forma de escuta, estava criando as condições para que as pessoas ao redor produzissem o seu melhor pensamento, que então informava as decisões que ele precisava tomar. Isso está fazendo sentido? Deixa o like se você está acompanhando. A quarta tática é usar o reconhecimento específico, não o elogio genérico. Existe uma diferença fundamental entre dizer "você fez um ótimo trabalho" e "você percebeu que o problema não estava onde todo mundo estava olhando e resolveu primeiro o que ninguém havia identificado". O primeiro é elogio. O segundo é reconhecimento específico. Conheci alguém que descrevia ter recebido, uma vez na vida, um reconhecimento com essa qualidade de especificidade. A pessoa que reconheceu não apenas descreveu o que havia sido feito, mas articulou por que o que havia sido feito importava de uma forma que a própria pessoa não havia conseguido articular para si mesma. Isso aconteceu há mais de 10 anos, e ela ainda se lembra das palavras exatas. Isso é o que reconhecimento específico faz que elogio genérico nunca faz. O elogio genérico produz um estado momentâneo positivo. O reconhecimento específico faz algo mais profundo. Demonstra que você prestou atenção suficiente para ver exatamente o que foi feito e por que importou. E a atenção, quando genuína, é uma das formas mais raras e mais poderosas de respeito que existe. Numa cultura onde a atenção é constantemente competida e frequentemente fingida, alguém que realmente prestou atenção, e que pode demonstrar isso através da especificidade do reconhecimento, comunica um nível de valorização que nenhuma quantidade de elogio genérico consegue replicar. E essa percepção de ser genuinamente visto cria um vínculo de lealdade que o elogio genérico nunca produz. Marco Aurélio era conhecido por sua atenção ao trabalho das pessoas ao redor. As Meditações revelam alguém que processava com profundidade o que via, o que tornava natural que seu reconhecimento chegasse, com a especificidade que transforma elogio em algo que as pessoas guardam e repetem para si mesmas anos depois. A especificidade do reconhecimento também comunica outra coisa: que você estava prestando atenção quando a maioria não estava. E isso, a percepção de que alguém importante estava verdadeiramente presente no que você estava fazendo, cria um tipo de lealdade que nenhum benefício material produz com a mesma profundidade. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. E aqui chegamos a uma das táticas mais imediatamente aplicáveis e mais frequentemente esquecidas no calor do momento. A quinta tática é posicionar os interesses do outro antes dos seus na apresentação do argumento. Essa é uma das táticas mais imediatamente aplicáveis e mais frequentemente ignoradas. Quando você precisa influenciar alguém a fazer algo, a forma mais instintiva é apresentar por que aquilo é bom para você ou para o objetivo que você está perseguindo.
A forma que cria influência real é diferente. Apresentar por que aquilo serve ao interesse da outra pessoa. Isso exige que você invista tempo genuíno em entender o interesse da outra pessoa antes de qualquer argumentação. E esse investimento, que a maioria das pessoas que tenta influenciar não faz porque parece desvio do objetivo, é na prática o caminho mais direto para o objetivo. Porque o argumento que chega nos termos do interesse do outro não precisa vencer resistência. Encontra terreno já preparado. Isso não é manipulação. É reconhecer uma verdade simples sobre como as pessoas tomam decisões. Elas tomam decisões baseadas principalmente no que percebem como seus interesses. E quando você apresenta um argumento em termos dos interesses delas antes dos seus, você está operando dentro da lógica que governa as decisões delas, não da sua. Marco Aurélio era preciso nisso. Antes de apresentar qualquer solicitação ou diretiva, ele mapeava mentalmente o que a outra pessoa precisava e em que medida o que estava pedindo servia a isso. E apresentava a intersecção, o lugar onde o interesse de ambos estava alinhado, como o ponto de partida. Esse mapeamento prévio exige algo que a maioria das pessoas que tenta influenciar não faz. Pensar genuinamente sobre o interesse do outro antes de pensar na apresentação do próprio argumento. É uma inversão da ordem natural do egocentrismo. E por ser rara, é imediatamente percebida e valorizada. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que frequentemente apresenta argumentos do ponto de vista próprio, em vez do ponto de vista de quem precisa ser influenciado. A sexta tática é usar o silêncio como ferramenta de comunicação deliberada. O silêncio de Marco Aurélio era famoso entre os contemporâneos, não como timidez ou hesitação, mas como uma qualidade específica de presença que comunicava algo antes de qualquer palavra ser dita. A maioria das pessoas trata o silêncio em conversas como um vácuo que precisa ser preenchido. Esse desconforto com o silêncio é amplificado numa cultura de comunicação constante, onde a ausência de resposta imediata é lida como falta de engajamento ou de ideia. Mas o silêncio deliberado de quem está genuinamente processando o que ouviu comunica algo radicalmente diferente, que o que foi dito mereceu atenção real. O desconforto que o silêncio produz faz com que as pessoas falem mais do que precisariam, frequentemente revelando mais do que pretendiam e cedendo mais do que seria necessário. Marco Aurélio usava o silêncio de 3 formas específicas. Primeiro, como pausa antes de responder, que comunicava que o que havia sido dito estava sendo genuinamente processado, não apenas aguardado para dar espaço à resposta preparada. Segundo, como resposta em si a declarações que não mereciam crédito verbal. Terceiro, como ferramenta de criação de espaço para que o outro preenchesse, frequentemente com a informação ou o movimento que era necessário. O domínio do silêncio é uma das habilidades mais raras e mais poderosas de influência que existe. Porque vai contra o instinto. Requer que você seja confortável com o desconforto que o silêncio produz no outro, sem precisar resolvê-lo. Uma forma de começar a desenvolver esse domínio é praticar a pausa deliberada antes de responder em conversas normais, não apenas em situações de alta tensão. Antes de dar uma resposta, 1 segundo ou 2 de silêncio real, onde o que foi dito é genuinamente processado, em vez de o espaço ser mantido para a resposta que já estava pronta. Essa prática mantida ao longo do tempo muda a qualidade com que as pessoas experienciam conversar com você de uma forma que elas perceberão antes de conseguir articular o que mudou. E essa resistência ao impulso de preencher o silêncio comunicava algo sobre a solidez interna de Marco Aurélio, que palavras raramente conseguiriam comunicar com a mesma eficácia. E aqui chegamos a uma tática que transforma não apenas uma decisão, mas a cultura de como decisões são tomadas. A 7ª tática é tornar as pessoas parte do raciocínio, não receptoras das conclusões. Essa tática aprofunda o que foi descrito na 2ª. Enquanto a 2ª é sobre criar espaço para conclusões independentes, a 7ª é sobre incluir deliberadamente as pessoas no processo de chegar até elas. Marco Aurélio, diante de decisões complexas, frequentemente convocava as pessoas que seriam afetadas para participar do processo de análise, não apenas para receber o resultado.
Isso exige uma qualidade específica que muitos líderes não desenvolvem: a disposição de tornar o processo de decisão visível, com toda a incerteza e complexidade que isso revela. Marco Aurélio entendia que essa visibilidade não era fraqueza. Era a base do tipo de participação que transforma implementadores em co-criadores. Existe uma diferença enorme entre pedir a opinião das pessoas como formalidade, quando a decisão já está tomada, e genuinamente incluí-las num processo onde o resultado pode ser diferente dependendo do que trazem. As pessoas percebem a diferença instantaneamente. E a segunda abordagem, que é muito mais rara, cria um tipo de comprometimento que a consulta formal nunca produz. Isso tinha múltiplos efeitos. A decisão final era melhor informada, porque incluía perspectivas que ele não tinha. As pessoas que participaram do processo sentiam propriedade do resultado. E a implementação era mais eficiente porque quem implementava havia participado da construção. Deixa o like se você chegou até aqui e está reconhecendo nas táticas de Marco Aurélio práticas que você já usou instintivamente nos seus melhores momentos de influência. A oitava tática é demonstrar que você mudou de posição baseado nos argumentos do outro. Essa tática é particularmente poderosa porque opera contra o instinto de muitos líderes e pessoas em posição de influência. A tentação é manter a posição mesmo quando o argumento do outro é melhor, porque mudar de posição parece fraqueza. Mas o que as pessoas ao redor percebem quando um líder muda de posição é o contrário do que esse líder teme. Não percebem fraqueza, percebem integridade. A disposição de seguir o argumento melhor, independentemente de quem o ofereceu, demonstra que o objetivo é chegar ao melhor resultado, não provar que você estava certo. E essa demonstração, repetida ao longo do tempo, cria um tipo de autoridade que a insistência nunca produziria. Marco Aurélio entendia o contrário. Quando alguém apresentava um argumento genuinamente melhor e ele mudava de posição baseado nesse argumento, isso comunicava três coisas simultaneamente: que ele estava realmente ouvindo, que a qualidade do raciocínio importava mais do que a hierarquia, e que fazer a coisa certa era mais importante do que ter razão. Tentar isso em situações onde você tem posição de autoridade ou onde mudou recentemente de posição sobre algo é desconfortável. Mas o desconforto que você sente ao mudar de posição publicamente raramente corresponde ao impacto real que a mudança tem sobre como as pessoas ao redor te percebem. Frequentemente o impacto é positivo de formas que surpreendem quem fez a mudança. E esse comportamento, consistente ao longo do tempo, criava uma dinâmica específica. As pessoas ao redor traziam argumentos melhores porque havia evidências de que argumentos melhores eram levados a sério. A qualidade do pensamento coletivo subia porque o incentivo era para pensar melhor, não para adivinhar o que o líder já havia decidido e confirmar. E esse ambiente, onde mudar de posição baseado em argumento melhor era celebrado em vez de percebido como fraqueza, produzia uma cultura de honestidade intelectual que era, em si mesma, uma das maiores vantagens estratégicas de Marco Aurélio. A qualidade do pensamento coletivo subia porque o incentivo era para pensar melhor, não para se alinhar com o que o líder já havia decidido. Me conta nos comentários. Você já mudou de posição publicamente baseado no argumento de alguém ao redor? Como foi a reação? Comenta aqui. E agora chegamos à tática que dá às outras 8 a fundação, sem a qual elas funcionam apenas temporariamente. A nona tática é criar coerência entre o que você diz e faz em momentos em que ninguém está observando. Essa tática é a mais difícil de fingir e a mais poderosa quando é genuína. As pessoas detectam incongruência antes de conseguir articulá-la. Você sente que alguém é diferente quando está sendo observado versus quando não está, mesmo que não tenha evidências concretas disso. Marco Aurélio praticava o que documentava nas meditações, que eram notas privadas sem intenção de publicação. E o que essas notas revelam é alguém que estava trabalhando as mesmas questões em privado que apresentava em público. Não havia diferença de personagem. Esse nível de coerência não é natural. É o resultado de um trabalho específico de alinhamento entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz.
Marco Aurélio usava o exame noturno como ferramenta central desse alinhamento. A revisão honesta do dia com perguntas sobre onde o comportamento havia ficado aquém do caráter que queria ter. Não para se punir, para ter dados precisos sobre onde o trabalho continuava sendo necessário. A mesma pessoa que procurava se comportar de acordo com a virtude em público estava trabalhando para ser essa pessoa em privado. Isso criava uma coerência que as pessoas ao redor percebiam e que era impossível de replicar através de técnica. A coerência real é detectada visceralmente, mesmo antes de qualquer evidência consciente. Essa percepção visceral tem uma base real. As pessoas observam padrões ao longo do tempo, mesmo que inconscientemente. Cada interação adiciona um dado. E quando o padrão é consistente, a mente cria uma expectativa de que a próxima interação também será consistente. Essa expectativa é em si mesma uma forma de influência. Você está sendo influenciado pelo padrão antes de a próxima interação acontecer. Isso explica por que as tentativas de influência baseadas em persona, em construção de uma imagem pública que não corresponde à realidade privada, frequentemente colapsam de formas que surpreendem quem as pratica. A incoerência é captada antes de ser provada. E quando o colapso vem, destrói de uma vez a influência que havia sido construída ao longo de muito tempo, porque a base nunca era real. Existe uma jornada de desenvolvimento construída sobre exatamente essa coerência entre o que se pratica internamente e o que se demonstra externamente, com mais de 20 módulos, um desafio de 45 dias e áudios de reprogramação que trabalham as camadas mais profundas de cada uma das 12 táticas. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. E chegamos a uma tática que é particularmente relevante no ambiente atual, onde provocação é constante e a capacidade de responder com compostura é tanto mais rara quanto mais valiosa. A 10ª tática é responder às provocações com compostura que demonstra segurança, não indiferença. Marco Aurélio era atacado, criticado e provocado com frequência. Sua resposta era objeto de observação constante. E o que as fontes históricas descrevem é consistente. Uma compostura que não era frieza ou indiferença, mas uma qualidade específica de presença, que demonstrava que o ataque não havia acessado o que tentava acessar. Essa distinção entre frieza e compostura é importante. A frieza cria distância. A compostura cria solidez. A frieza comunica que você não está sendo afetado porque não se importa. A compostura comunica que você está sendo afetado, mas não sendo determinado por isso. E a segunda é infinitamente mais poderosa como demonstração de caráter. E isso é psicologicamente poderoso por uma razão específica. A provocação funciona como isca. Está desenhada para capturar uma reação específica. Quando a reação não vem da forma esperada, a dinâmica de poder da situação se inverte. Quem provocou demonstrou que tentou e não conseguiu. E essa demonstração, pública e sem comentário, era uma comunicação de força que nenhuma resposta verbal teria produzido com a mesma eficácia. Existe também um segundo efeito da compostura em provocação que raramente é mencionado. Quando você responde a uma provocação com compostura consistente ao longo do tempo, os outros ao redor observam. E a observação de quem consegue atravessar provocações sem perder o fio cria um tipo de autoridade que vai muito além da situação específica. Você se torna a referência de como o difícil pode ser atravessado. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que perde o fio em situações de provocação e gostaria de desenvolver o tipo de compostura que Marco Aurélio demonstrava. E aqui chegamos a uma tática que a maioria das pessoas descobre apenas depois de falhar repetidamente em influenciar em situações emocionalmente carregadas. A 11ª tática é identificar e nomear o que o outro está sentindo antes de apresentar qualquer argumento. Essa tática é baseada num princípio psicológico sólido. As pessoas raramente ouvem argumentos com abertura quando ainda estão processando estados emocionais não reconhecidos. Se alguém está irritado, frustrado ou com medo, e você apresenta um argumento racional sem reconhecer primeiro o estado emocional, você está falando para uma mente parcialmente disponível. Marco Aurélio,
Antes de qualquer argumentação substantiva em situações carregadas emocionalmente, nomeava o que percebia que a outra pessoa estava sentindo. Não para validar necessariamente a avaliação que havia produzido o estado, para demonstrar que havia visto. Esse comportamento cria um tipo específico de abertura que é difícil de criar de qualquer outra forma. Quando a pessoa percebe que foi vista emocionalmente antes de ser argumentada racionalmente, a disposição para ouvir o argumento muda substancialmente. Não porque a emoção tenha desaparecido, porque a necessidade de defender o estado emocional contra quem está tentando ignorá-lo ou argumentar sobre ele desaparece. E existe uma forma concreta de praticar isso. Antes de apresentar qualquer argumento numa situação carregada, faça a pergunta interna: o que essa pessoa provavelmente está sentindo agora? E então nomeie isso em voz alta, com precisão e sem condescendência. Parece simples. É difícil. Porque nomear o estado emocional do outro exige que você tenha prestado atenção suficiente para ver o que está presente antes de estar preocupado com o seu argumento. Exige que o interesse na pessoa preceda o interesse no objetivo. E quando precede genuinamente, a percepção de quem está sendo ouvido é imediata e transforma a conversa antes de qualquer palavra sobre o argumento ser dita. E essa percepção de ser visto frequentemente criava a abertura que o argumento sozinho não teria criado. Essa tática exige uma atenção genuína ao estado interno do outro, que é em si mesma uma das formas mais poderosas de influência que existem. E existe uma razão específica pela qual nomear o estado emocional do outro funciona tão bem. A emoção não reconhecida opera como ruído de fundo que compromete a clareza de pensamento. Quando é nomeada, duas coisas acontecem. A pessoa se sente genuinamente vista, o que cria abertura. E o estado emocional perde parte de sua força, porque passou a ser reconhecido em vez de apenas experienciado. Ambos os efeitos abrem espaço para a influência que o argumento racional nunca conseguiria criar sozinho naquele estado. De todas as 12 táticas, qual você sente que mais falta nas suas interações quando quer influenciar alguém? Me conta nos comentários. A 12ª tática é fazer da própria consistência a forma mais poderosa de argumentação. Essa é a tática que dá base a todas as outras. A influência mais duradoura que Marco Aurélio exercia não vinha de nenhuma tática individual. Vinha do padrão ao longo do tempo, da consistência entre o que dizia, o que fazia, como tratava as pessoas, como respondia ao difícil, como reconhecia o trabalho dos outros, como ouvia e como mudava de posição. Cada interação adicionava um dado ao padrão que as pessoas ao redor iam construindo sobre quem ele era e como ia se comportar. E depois de tempo suficiente, o padrão era tão claro que as pessoas podiam prever com alta confiança o que Marco Aurélio faria em situações que ainda não havia enfrentado. Essa previsibilidade não limitava sua influência, a ampliava, porque as pessoas podiam antecipar e se alinhar com o que estava por vir antes que chegasse. E quando esse padrão estava suficientemente estabelecido, a influência não dependia mais de cada interação individual. Dependia da expectativa que o padrão havia criado. Pessoas que conheciam Marco Aurélio e sabiam o que ele faria antes que ele fizesse, estavam, na prática, sendo influenciadas pela expectativa do que estava por vir, não apenas pelo que estava acontecendo. E essa influência baseada no padrão e na expectativa é a mais difícil de criar e a mais duradoura quando criada, e é também a que mais se amplia com o tempo, porque cada nova interação confirma o padrão ou o viola, e quando confirma, a expectativa fica mais forte. E quando a expectativa fica mais forte, a influência antes de cada interação fica mais forte. Essa forma de influência tem uma característica única que a distingue de todas as outras. Ela opera mesmo quando você não está presente. A expectativa do padrão influencia comportamentos em situações onde você não está. E isso é o que transforma uma pessoa de influente para alguém que criou uma cultura ao redor de si. Compartilha esse vídeo com alguém que está buscando desenvolver influência real, não técnicas superficiais que dependem da situação para funcionar. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que aprofunda o que você acabou de ouvir. Não ignore.
Lembra do início deste vídeo? A distinção entre conformidade e alinhamento genuíno. As 12 táticas que você conheceu hoje são o mapa de como Marco Aurélio criava o segundo consistentemente. Cada uma delas é uma forma específica de demonstrar respeito genuíno pela autonomia e pela inteligência das pessoas ao redor. Cada uma cria condições para que o alinhamento emerge de dentro, em vez de ser imposto de fora. E quando você pratica as 12 de forma integrada, não como técnicas isoladas, mas como expressões de um estado interno específico, algo muda na qualidade das relações ao redor que é difícil de articular, mas imediatamente perceptível. As pessoas passam a querer estar ao redor de você, não porque você as entretenha ou as faça se sentir bem momentaneamente. Porque se sentem mais inteligentes, mais capazes e mais vistas quando estão com você, do que quando estão com a maioria das outras pessoas. As 12 táticas que você conheceu hoje são todas orientadas para o segundo. Nenhuma delas funciona como técnica isolada aplicada mecanicamente. Todas funcionam como expressões de um estado interno específico, de uma relação com as pessoas ao redor e com o que é certo que cria, ao longo do tempo, o tipo de influência que persiste porque se baseia em algo real. E o que é notável sobre as 12 táticas juntas é o que elas revelam sobre como Marco Aurélio entendia a influência. Não como algo que você faz para as pessoas, como algo que emerge naturalmente de quem você é e de como você se relaciona com as pessoas. Esse é o legado que as meditações oferecem para quem está desenvolvendo influência. Não um manual de técnicas, mas uma demonstração de como alguém que se importava genuinamente com as pessoas ao redor, que confiava no que estava construindo e que praticava consistência entre o que pensava e o que fazia, criava uma das formas mais duradouras de influência que a história registrou. As táticas são práticas que desenvolvem o estado interno do qual a influência genuína emerge, não fórmulas que produzem influência por si mesmas. Essa é a razão pela qual as 12 táticas não podem ser simplesmente copiadas por alguém que não compartilha do estado interno que as sustenta. Aplicadas mecanicamente, sem o fundamento de genuíno cuidado com as pessoas e confiança no que está sendo proposto, elas produzem um efeito radicalmente diferente do que produziam em Marco Aurélio. Não porque sejam falsas, porque a autenticidade é detectada, e a ausência dela também. Marco Aurélio não era o líder mais influente de seu tempo porque dominava técnicas. Era porque as pessoas ao redor percebiam, com a consistência que o tempo produz, que o que ele mostrava era o que ele era. E essa percepção, mais do que qualquer tática individual, é o fundamento de toda influência real. E essa percepção não é criada de uma vez. É construída interação por interação, ao longo do tempo suficiente para que o padrão fique claro. Não há atalho para isso. E não há uma das 12 táticas que, aplicada uma vez numa situação específica, produza o tipo de influência duradoura que Marco Aurélio demonstrava. O que produz esse tipo de influência é o padrão, a repetição, a consistência que, ao longo do tempo, constrói a expectativa do que está por vir antes de você chegar. Mas há um ponto de partida, a próxima interação onde você vai querer influenciar alguém. E a pergunta que as 12 táticas sugerem é sempre a mesma. O que essa pessoa precisa aqui, e como posso criar as condições para que o alinhamento emerja dela em vez de ser imposto por mim? Isso não significa que as 12 táticas são apenas consequência automática de um bom caráter. Significa que quando são aplicadas por alguém cujo caráter é genuíno, elas produzem um efeito multiplicado. As táticas amplificam o que já existe. E o que existe precisa ser real, para que a amplificação produza influência duradoura, em vez de performance temporária. Essa é talvez a observação mais importante sobre o conjunto das 12 táticas. Elas não são independentes do caráter de quem as usa. São expressões do caráter. E quando o caráter é genuíno, cada uma das 12 cria resultados que a mesma técnica aplicada sem esse fundamento nunca alcançaria. A diferença não está na execução da tática, está em quem a executa. As 12 táticas estão disponíveis para você a partir da próxima interação. Não como lista a ser seguida mecanicamente, mas como perguntas a serem feitas. Estou demonstrando ou apenas dizendo?
Estou criando espaço ou apresentando conclusões? Estou ouvindo ou esperando minha vez? Estou reconhecendo com especificidade ou elogiando genericamente? Estou posicionando o interesse do outro ou o meu? Estou usando o silêncio ou preenchendo o espaço? Agora depende de você.